Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a oração. Depois de termos estudado todo o semestre as orações dos servos do Senhor, hoje nós vamos falar especificamente sobre oração. Por que orarmos? Por que Deus deseja que oremos? A oração realmente é eficaz? Então hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre essas questões. Mas antes de darmos início à nossa conversa propriamente dita, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, glorificado seja o Teu santo nome em toda a terra, ó Pai querido, que todos possam conhecer o Teu nome, Senhor Deus, te adorar e te servir, Senhor, com seu coração íntegro diante de Ti, ó Pai amado. Neste momento nós pedimos, ó Pai querido, a Sua proteção, a Sua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, ó Deus, que está enfrentando essa pandemia, Senhor amado. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia, Senhor amado, e cure aqueles que estão enfermos, ó Deus. Nos lembramos da irmã Clotilde, Davi, que, Senhor, da Carol, que o Senhor Jesus esteja cuidando das tuas servas, ó Pai amado, e restaurando por completo a saúde delas, Senhor. Quero te pedir, ó Deus querido, Deus bondoso, que o Senhor dê sabedoria, Senhor amado, aos cientistas, ó Deus, que estão estudando essa pandemia, essa enfermidade, que muito em breve nós possamos ter, ó Deus, uma cura para esse problema, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor nos instrua nesse momento, de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos aprender mais um pouquinho sobre a oração, Senhor Deus. E que nós possamos, ó Pai amado, estar de acordo com a Tua vontade na nossa vida, no nosso viver, Senhor Deus. Que o Senhor Jesus perdoe as nossas faltas e nos ajude nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar sobre a oração. Mas o que é oração? Segundo Timothy Keller, ele diz assim, que a oração é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e graça, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Timothy Keller, no seu livro Oração, página 58. Para ele, então, para que haja uma conversa, é necessário que alguém tenha iniciado essa conversa. E para Timothy Keller, essa conversa foi iniciada por Deus através da sua palavra. E quanto mais você conhece a sua palavra, mais intimidade você vai tendo com o Senhor e a sua conversa se torna mais pessoal. Quanto mais você conhece uma pessoa, você passa a confiar ainda mais nessa pessoa. E isso acontece na nossa oração quando nós estudamos, nós procuramos estudar a palavra de Deus. Assim nós passamos a conhecê-lo melhor, a nossa fé nesse Deus maravilhoso aumenta e a nossa comunhão e intimidade com Ele também. A nossa conversa se torna então uma conversa sincera, pessoal com nosso Deus. Para Gruden, ele define a oração como nossa comunicação pessoal com Deus. Então, para Gruden e Timothy Keller, na verdade, os conceitos são bem parecidos, né, sobre a oração. Mas por que nós devemos orar se Deus nos conhece plenamente, se Deus sabe todas as coisas que vai no nosso coração, tudo aquilo que nós desejamos, todas as nossas vontades, toda a nossa gratidão a Deus? Por que nós devemos orar? Deus deseja que oremos porque a oração expressa a nossa confiança nele. Nós vamos ver 4 motivos pelos quais Deus deseja que oremos. A primeira delas é exatamente essa, que a oração expressa a nossa confiança nele, é um meio pelo qual nossa fé pode aumentar, porque a cada pedido respondido, a sua fé tende a aumentar, a sua confiança em Deus tende a aumentar. Demonstrando também a dependência no relacionamento entre criatura e Criador. Claro, se nós somos criatura, Deus é o nosso Criador, nós dependemos exclusivamente da sua vontade,
da sua vontade em nos ouvir e nos responder. Jesus compara a nossa oração ao filho que pede ao pai um peixe e um ovo, lá em Lucas 11:9, na nova tradução na linguagem de hoje, né? Porque algumas traduções não falam em um ovo, falam em um pão. Então, assim como esse filho espera a providência dos pais ou do pai, assim deve ser cada um de nós ao olharmos para Deus, ao estarmos entrando na presença do Senhor em oração. A segunda razão pela qual Deus quer que oremos é o fato dele desejar que o amemos e tenhamos comunhão com ele. Então é a segunda razão. A comunhão mais profunda com Deus que o homem pode experimentar é através da oração. Pois quando oramos verdadeiramente, na totalidade de nosso caráter, estamos nos relacionando com o Senhor na totalidade de seu caráter. E o Senhor se regozija nesta comunhão. A única forma de nós conversarmos com o Senhor é através da oração. Não tem outra forma de nós conversarmos com o nosso Deus que não essa. Então nós nos colocamos diante de Deus com o nosso caráter visível, digamos assim, porque Deus sabe tudo que vai no nosso coração. Então não tem como nos escondermos do Senhor ou escondermos os nossos verdadeiros sentimentos de Deus, porque nós sabemos que Ele conhece profundamente a cada um. E não há lugar onde nós possamos nos esconder de Deus. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, o nosso caráter está completamente visível a Deus e o caráter de Deus se demonstra também a nós. O terceiro motivo pelo qual Deus deseja que oremos é porque Deus está nos dando a oportunidade de nos envolvermos em atividades que são eternamente importantes. Que atividades seriam essas? Propagação do reino de Deus, a propagação do Evangelho, fazer com que aqueles que ainda não conhecem a Cristo possam conhecê-lo através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo. E isso, para cada um de nós, deve ser um privilégio, deve ser um grande prazer. Quando nós oramos, o avanço do reino se processa e assim o ser humano se envolve ativamente e de modo significativo no reino de Deus. É claro que esse avanço do reino de Deus é através da sua palavra, através da sua mensagem, né? É quando o pecador ouve a mensagem do Senhor e se arrepende e volta-se para o seu Criador. Quando nós oramos e que nós oramos por nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, pela nossa nação, né, que possa conhecer o nome de Deus, nós estamos fazendo com que o reino do Senhor se propague através da nossa oração por todas essas coisas. Por fim, a quarta razão pela qual Deus deseja que oremos é que orando damos graças ao Senhor, ou seja, nós o honramos, nós o glorificamos como o Senhor realmente merece ser honrado, glorificado e adorado. Então, quando nós estamos orando, nós fazemos aquilo que o Senhor está esperando de cada um de nós. E quando nós nos colocamos diante do Senhor com humildade em nosso coração, nós também estamos demonstrando que nós estamos convencidos do seu amor, da sua sabedoria e de que sua bondade e poder são ilimitados e de que, segundo a sua boa vontade, Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Humildemente, nós precisamos nos ajoelhar na presença do Senhor. A Bíblia nos dá exemplos bem importantes sobre a humildade diante do Senhor. De como Deus, Ele aceita
é uma oração ou um coração humilde? Nós sabemos que Manassés é um dos reis de Israel, né? Israel do Sul. Ele fez tudo o que desagradava ao Senhor. Todos os absurdos possíveis e inimagináveis Manassés realizou em seu reinado. No entanto, quando ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor ouviu a sua oração. O rei Acabe era um rei Acabe já de Israel do Norte, todos nós conhecemos a história do rei Acabe. Ele também, quando ele se humilhou diante de Deus em um dado momento em sua vida, Deus também o ouviu, apesar de Acabe não servir ao Senhor Deus, né? Mas então, como isso só são exemplos de como Deus se agrada de um coração humilde diante dele, na sua presença. Mas como exatamente a oração funciona? São alguns questionamentos que nós vamos fazer. De fato, a oração, ela é eficaz? Será que a oração também afeta Deus e o mundo? Qual seria a sua resposta para essas perguntas? No livro O Poder de uma Vida de Oração, Paul Miller inicia o primeiro capítulo com essa pergunta: o que vai adiantar orar? É interessante que nesse livro, no seu primeiro capítulo, ele conta uma experiência que a sua filha mais velha teve em relação à oração. Porque ela orou durante muito tempo para que a sua irmã, mais nova do que ela, Kim, pudesse falar. Mas Kim continuava muda. Kim nasceu com um problema de autismo muito severo e, por essa razão, ela nunca falou. E a sua irmã Ashley orava para que Kim pudesse falar algum dia. E num momento em que ela está no acampamento com o pai dela, ela perde a lente de contato próximo à van. E o pai dela vê que ela está um pouco agitada, vai até perto dela e pergunta o que tinha acontecido. E ela fala que tinha perdido a lente de contato, era um local difícil para ela encontrar, porque grama, folhas secas, e ela estava sem esperança de encontrar essa lente de contato. O pai dela chega, se aproxima perto de Ashley e fala para ela: vamos orar? Aí ela pergunta: do que vai adiantar orar? E o pai dela se vê numa situação difícil e ele diz para Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor responda a minha oração nesse momento, porque a fé da minha filha está abalada. E aí, depois de falar isso com Deus em seu íntimo, ele ora com a filha e fala: Senhor, ajuda-nos a encontrar essa lente de contato e tal. E ele diz que se abaixa, e assim que ele se abaixa e procura um pouquinho, ele encontra a lente. Então é claro que uma oração respondida aumenta a fé, né? Inclusive, já li de diversos autores que é bom que se mantenha a lista, né, dos seus pedidos de oração e que você vá riscando um a um à medida que eles são respondidos. Essa experiência de que vai adiantar orar é uma pergunta que provavelmente muitos de nós já fizemos durante a nossa vida. De que vai adiantar orar por tal problema? De que vai adiantar orar por isso? Eu já tenho orado tantos anos e ainda a resposta não veio favorável ao meu pedido. No livro, ele vai mostrar que mesmo a mudez da filha dele, com todos os problemas que a filha apresentava, aí ele vai citando no final do livro os benefícios e o que essa enfermidade trouxe de bom para a vida da família, coisas que não aconteceriam se essa criança não tivesse nascido com esse problema. Então ele fala exatamente isso, que às vezes a resposta não é favorável ao nosso pedido, porque Deus tem um plano muito melhor. E as coisas que a gente não consegue ver no presente, quando passam os anos, né, a gente vai perceber que se Deus nos disse um não,
ou se ele não respondeu favoravelmente ao nosso pedido, é porque ele tinha algo melhor para nós e para a nossa família. Então vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre essas questões. E é claro que a resposta a todas as questões anteriores é sim. Vale a pena orar, a oração é eficaz, a oração aumenta a nossa fé. Então é claro que a resposta àquelas questões anteriores é sim. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso, o que ela nos ensina sobre isso. Então eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Se Deus mesmo, se Jesus mesmo nos orientou que o nosso falar não deve ser sim, sim, não, não, é claro que o falar dele também não seria sim, sim, não, não ao mesmo tempo, né? Essa passagem que eu li encontra-se em 2 Coríntios 1, de 19 e 20. Então, todas as promessas de Deus encontram nele o seu sim e o amém. Elas são confirmadas e consumadas. Não há nenhuma promessa de Deus que encontre nele o seu não. Então, se nós oramos de acordo com as promessas de Deus na sua palavra, é claro que a resposta favorável a essa oração será sim, porque de Deus nós não temos sim e não ao mesmo tempo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Então, meus irmãos, um dos propósitos da oração é levar nosso coração a confiar na sabedoria de Deus, não na nossa. Então, quando nós oramos, nós precisamos que o nosso coração confie que Deus é totalmente sábio e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes a gente faz uns pedidos a Deus que depois de algum tempo a gente pensa assim, como é que eu tive coragem de pedir isso a Deus? Né? Porque nós não sabemos o que de fato é o melhor para a nossa vida. Então, quando nós nos ajoelhamos, nós precisamos confiar na sabedoria infinita de Deus e que Ele está no controle da minha vida e da sua vida também. Significa dizer, Senhor, eis o que eu quero. Senhor, eu quero isso, mas eu confio no Senhor. Então faça a sua vontade na minha vida. Jesus já orava assim. Jesus nos ensinou a orar assim, né? Na oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, então Jesus já nos ensinou a confiar em Deus dessa forma. Mas as nossas orações, as orações que fazemos, mudam o agir de Deus, uma vez que Deus é soberano e que a sua vontade é soberana? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É claro que as nossas orações mudam o agir de Deus e a Bíblia nos dá exemplos sobre isso. Muitas vezes ela muda o agir de Deus em relação a uma pessoa e também em relação a uma nação. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a nação de Israel.
Por que deixar que os egípcios venham a dizer que nos tiraste, que tirastes o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado, muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste de lhes dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Êxodo 32, 12 e 14. Então veja bem, vocês se lembram que quando Moisés ele subiu ao monte e ficou lá e para receber as tábuas com os 10 mandamentos, que o povo de Israel pecou e fez um ídolo, né? Um boi, e não somente fez o ídolo, como o adorou e disse que aquele era o seu Deus. E Deus ficou muito irado com o povo de Israel e queria destruí-lo completamente. Aí Moisés faz essa oração que nós acabamos de ler e Deus muda de ideia, né? E não derrama desgraça que ia derramar sobre o povo. Ele muda de ideia e desiste de fazer o que ele iria fazer com a nação de Israel ali no deserto. Um exemplo de como as nossas orações podem mudar o agir de Deus. Outro exemplo também, que tenho certeza que os irmãos se lembram, é no episódio de Sodoma e Gomorra, de que Deus, dizendo para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começa a orar pelo Senhor e ora e diz, se tiver 50 justos, o Senhor vai matar os 50 justos junto com os injustos? Aí Deus fala, não, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí Abraão vai insistindo com o Senhor e ele promete, não, se houver tantos justos, eu não destruirei a cidade. Então também era uma mudança do agir de Deus em favor dos justos, se houvessem em Sodoma e Gomorra. Também vocês se lembram do caso do rei Ezequias, com certeza, né? Que Isaías foi até o rei Ezequias e disse que ele morreria, ele estava doente, e Isaías disse que Deus havia dito que o rei Ezequias deveria colocar a sua casa em ordem, as suas coisas em ordem, porque ele morreria. Aí Isaías sai do palácio, né? Mas antes de Isaías chegar no pátio, Deus já disse para ele voltar, porque Ezequias havia feito uma oração, havia chorado diante do Senhor e o Senhor havia mudado de ideia. O Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos de vida devido à oração que Ezequias fez. Então Isaías vai lá e fala para Ezequias que o Senhor havia ouvido a sua oração e que ele não iria morrer, que ele iria ficar bom, né, daquela enfermidade. Então esses são exemplos de como as nossas orações podem mudar o agir de Deus sobre uma pessoa ou mesmo sobre uma nação. Daí a nossa obrigação de estarmos orando, né? Não somente por nossa vida, pela vida daqueles que amamos, mas também por nossa nação, para que Deus nos livre das intempéries que podem surgir. Em Tiago 4:2, nós lemos assim: não têm porque não pedem. Vejam a importância de pedirmos a Deus. É claro que Ele já conhece o que nós desejamos, mas é a importância de nós nos colocarmos humildemente diante dele e pedir. Então, esse versículo sugere que a falha em pedir nos priva de receber algo que nós gostaríamos de receber. Então, nós precisamos mesmo pedir ao Senhor aquilo que nós desejamos.
e segundo a sua vontade, ele vai nos responder. É importante também nós termos em mente que como pecadores, né, infelizmente somos pecadores, nós pecamos todos os dias, que nós não podemos por nós mesmos entrar na presença do Pai. Nós não temos condições, devido às nossas falhas, ao pecado que habita em nós, né? Nós não podemos entrar livremente na presença do Pai. Para isso, nós precisamos de um mediador. Então, Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, eu vou dar uma lidinha aqui para que os irmãos possam entender bem. Orar em nome de Jesus significa comparecer diante de Deus em oração, conscientemente, confiando em Cristo para a nossa salvação e aceitação, e não dependendo de nossa credibilidade ou de nossos feitos. Ao orarmos em nome de Jesus, portanto, nós o fazemos com suprema confiança e, no entanto, em humilde dependência da graça imerecida. Nós não entramos na presença de Deus por causa dos nossos méritos. Nós não temos mérito algum para entrarmos na presença do Senhor em oração, mas nós o fazemos confiando em Cristo Jesus, na sua graça, na sua misericórdia, que nós sabemos que é completamente merecida por cada um de nós. Por isso é graça, porque nós realmente não merecíamos toda a graça de Jesus, tudo o que Ele fez por nós. E nós confiamos nesse nome ao entrarmos na presença de Deus em oração. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5. Então, não existe outro mediador. Jesus é o único que pode nos unir a Deus. Porém, o que nós podemos dizer dos crentes que viveram antes da vinda de Jesus Cristo, né? Antes de que Jesus se sacrificasse por nós? Como poderiam vir a Deus por meio de Jesus, se Jesus ainda não havia vindo a este mundo e não havia sido crucificado e sido o nosso sacrifício pelos nossos pecados? Nós sabemos que a antiga aliança, no Antigo Testamento, a obra de Jesus ela foi representada pelos sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes na tenda da congregação ou no templo depois que este foi construído. Então, aquele sistema sacrificial que havia, nós também sabemos que não era capaz de salvar, né? Não havia como as pessoas serem salvas por aquele sistema de sacrifícios de animais. Sendo assim, por meio do sistema sacrificial, os crentes foram aceitos por Deus com base na obra futura de Jesus. Então, por aquele sistema sacrificial que não podia salvar, mas eles foram aceitos porque futuramente Jesus já seria o sacrifício, o cordeiro, tiraria o pecado de todos. Aquele sistema que era feito, todos aqueles ritos, era como se fosse uma figurinha, vamos dizer assim, do que Jesus Cristo faria por nós no futuro. Então, esses crentes foram aceitos nesse sentido, com o futuro sacrifício de Jesus por todos aqueles que creram. Certo? Ficou meio confuso ou deu para entender? Dessa forma, como beneficiários da nova aliança, podemos nos achegar a Deus, pois Jesus, através de sua morte como nosso sumo sacerdote mediador, ganhou para nós intrepidez e acesso à verdadeira presença de Deus. Hebreus 10, 9. É claro que através do sacrifício único, através do sangue de Cristo derramado na cruz, nós temos esse livre acesso agora diante do Pai. Nós já falamos que na crucificação o véu do templo se rasgou, né? Porque
onde havia os santos dos santos, né, onde ficava a arca, só o sumo sacerdote podia entrar, e não era a qualquer momento, a qualquer hora, era uma vez por ano que ele entrava ali, não sem antes oferecer um sacrifício pelos seus pecados, para depois oferecer um sacrifício pelo pecado do povo, né? A gente sabe que na crucificação esse véu se rasgou, então dando livre acesso àqueles que creem em Jesus Cristo para entrarem na presença do Pai, tendo como mediador Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós oramos em nome de Jesus, a oração é feita com a autorização dele, com base na sua obra mediadora por nós. Logo, orar em nome de Jesus também significa orar condizente com o seu caráter, com o caráter de Cristo, perfeito, puro, que se sacrificou por nós, sendo que não havia nenhum pecado. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim, Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Hebreus 10, 9 e 10, NTLH. E por isso, ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Hebreus 7, 25. Uma outra questão sobre a oração, referente à oração, é que quando nós analisamos as orações do Novo Testamento, nós podemos ver que a maioria delas, elas são dirigidas a Deus Pai. Ainda mais porque muitas das orações são feitas pelo próprio Jesus Cristo. Mas quando nós oramos ao Deus Filho, essa oração, ela é completamente aceita e ela é apropriada. Como vemos em 1 Coríntios 16, 22. Vem, Senhor. Como também nós podemos nos perguntar, e ao Espírito Santo? Nós podemos orar ao Espírito Santo? Nós oramos ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito. Nós podemos orar também ao Deus Espírito Santo? Embora nenhuma oração dirigida ao Espírito Santo seja encontrada no Novo Testamento, não há nada que impeça essa oração, porque nós sabemos que o Espírito Santo é Deus e nós podemos orar a esse Deus, ao Deus Espírito, porque ele é digno de oração e ele é poderoso para respondê-la, ainda que esse não seja o padrão encontrado na palavra de Deus, né? Ainda que não seja o padrão presente no Novo Testamento. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, inclusive, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele é uma das pessoas da Trindade. E apesar de não ser um padrão de oração contida na palavra de Deus, isso não impede que oremos ao Espírito Santo, porque ele é Deus. A Bíblia, ela aponta para algumas considerações que precisam ser levadas em conta a respeito da oração, que Deus deseja de cada um de nós. Quais são essas considerações? Orar de acordo com a vontade de Deus. Já falamos sobre isso aqui diversas vezes, né? Jesus nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade, em Mateus 6,10. Mas como sabemos qual é a vontade de Deus? Mas não é muito difícil não. Se o assunto sobre o qual nós oramos tem respaldo nas Escrituras, na palavra de Deus, onde ele demonstra diretamente a sua vontade, então nós entendemos que a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus. E que essa sua palavra, ela se cumpre, né?
Se nós oramos de acordo com o que está escrito na palavra dele, nós sabemos que estamos fazendo uma oração de acordo com a sua vontade. Contudo, nem todos os nossos pedidos na oração, ou toda a nossa oração, talvez encontre um respaldo na sua palavra. Mas então nós precisamos ter aquilo que também já foi dito aqui. Nós precisamos crer na sabedoria de Deus e na sua vontade, que a sua vontade seja realizada em nós. Jesus nos ensinou isso também lá no Getsêmani, quando ele disse: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Um outro ponto importante é a fé. Lá em Hebreus nos diz que é impossível, né, nós nos aproximarmos de Deus se não tivermos fé, né? Hebreus nos ensina isso, que a fé é imprescindível para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que se aproximam de Deus. Essa é uma outra questão. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Marcos 11, 24. Quando pedimos alguma coisa, a espécie de fé que produz resultados é a certeza de que, na hora em que oramos, Deus concordou em atender o nosso pedido. É capaz de fazê-lo e fará o melhor. Então, a fé que produz resultado é essa, é uma fé concreta, de que você pediu e tem certeza absoluta de que já recebeu do Senhor o pedido que lhe fez. Logo, a fé bíblica não é um pensamento positivo, né? Como muitas pessoas dizem, é só pensar positivo, vamos pensar positivo, fazer um pensamento positivo, que aí a gente vai receber. Não, a fé bíblica, ela não tem nada a ver com pensamento positivo. A fé bíblica é real, ela é concreta. Nós sabemos a quem estamos pedindo. Nós estamos pedindo ao Deus Criador de todas as coisas. E também um outro ponto que nós devemos observar é a obediência. Qualquer coisa em nossa vida que desagrade ao Senhor será impedimento à oração. Então nós precisamos fazer um autoexame, na verdade, e ver o que em nossa vida está desagradando ao Senhor. Por que a nossa oração está sendo impedida? Muitas vezes nós oramos e achamos que Deus tem a obrigação de nos responder. Então nosso coração não está sendo humilde diante de Deus, né? Porque às vezes as pessoas se acham tão boas, tão perfeitas, que elas pensam que todo o seu pedido, que toda a sua oração precisa ser respondida imediatamente de acordo com o que ela quer e não de acordo com o que Deus deseja. Primeiro, porque não há nada que nós possamos fazer que nos torne merecedores, né, dessa graça que o Senhor derramou sobre nós através de seu Filho Jesus Cristo. Não há obra alguma que o homem possa fazer que possa levá-lo a ter uma vida eterna com Cristo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos ter uma obediência à vontade do Senhor. Como diz o salmista, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Salmo 66, 18. Esta premissa não significa que precisamos ser completamente livres do pecado para ter nossas orações respondidas, mas que não devemos negligenciar a ênfase bíblica sobre a santidade pessoal. A oração e a vida santa andam juntas, ou seja, aquela busca pela santificação, a busca em realizar a vontade de Deus deve ser algo contínuo em nossa vida, para que não haja impedimento às nossas orações, né? Nós sabemos que até mesmo as nossas ofertas, para que elas sejam aceitas, nós devemos estar de acordo com a vontade do Senhor. Caso contrário, nem as nossas ofertas serão aceitas, muito menos as nossas orações. Confissão de pecados é um outro ponto importante na oração. Como nossa obediência a Deus nunca será perfeita nesta vida, dependemos do perdão de nossos pecados. É claro que se a nossa obediência fosse perfeita, provavelmente nós não pecaríamos, mas infelizmente isso não acontece nessa vida
enquanto estivermos nesse mundo, infelizmente estamos pecando, mas esse pecado realmente precisa nos incomodar a tal ponto que nós possamos confessar esse pecado ao Senhor e lhe pedir perdão por esses pecados em nossa oração, até mesmo por pecados ocultos, né? O salmista nos ensina isso, que nós precisamos pedir perdão até mesmo pelos nossos pecados ocultos. A confissão de pecados ela é necessária a fim de Deus nos perdoar. Para que Deus nos perdoe, é necessário que a gente confesse a Deus as nossas falhas, os nossos erros. Como eu disse que nós devemos pedir perdão, confessar a Deus e pedir perdão até mesmo pelos nossos pecados ocultos, você pode dar uma olhadinha lá no Salmo 19, 12. Logo, a confissão ela não pode ser negligenciada, ela precisa ser abrangente, ela precisa abranger todas as nossas falhas na nossa vida. Ela precisa ser completa, como diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em minha conduta algo que te ofende. Salmos 139, 23 e 24. Na oração, nós também precisamos estar perdoando os outros. A Bíblia nos ensina isso, na oração que Jesus nos ensinou, ele já nos falou sobre isso. A falta de perdão dificulta a oração, pois não estamos agindo de modo agradável a Deus. Ou seja, nós não estamos agindo como Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos perdoar uns aos outros. Cada um tem a sua forma de procurar encontrar esse perdão no seu coração, né? Alguns conseguem perdoar com muita facilidade, outros já têm um pouco mais de dificuldade em perdoar aqueles que nos ofendem. E talvez o perdão seja uma batalha mesmo espiritual na sua vida, na minha vida. E nós não podemos desistir dele, nós temos que lutar essa batalha espiritualmente, nos colocando diante de Deus em oração, de joelhos, lendo a sua palavra, clamando, pedindo a Deus para quebrantar o nosso coração em relação àqueles que nos ofendem e para que esse perdão realmente possa brotar com sinceridade no nosso coração. Porque nós não podemos negligenciar o perdão, porque as nossas orações precisam, nós queremos que as nossas orações sejam ouvidas pelo nosso Deus. Então nós não podemos permitir que nenhum obstáculo impeça essa oração de chegar diante de Deus, né? Que nenhum pecado nosso possa impedir as nossas orações diante do nosso Pai. Então a humildade é outro ponto que nós já temos falado aqui nessa conversa que estamos tendo, que Deus não se agrada de um coração orgulhoso, que se apresenta diante dele. Precisamos nos apresentar diante dele, reconhecendo que nós necessitamos da sua misericórdia. Toda honra deve ser dada a Deus. E um coração orgulhoso de forma alguma vai agradar ao Senhor. A gente se lembra da oração do fariseu, que entrou e achava que ele era o máximo e que orou e ele não saiu justificado, né? Porque ele estava diante de Deus como se ele fosse merecedor de toda honra. Toda honra deve sempre ser dada ao nosso Deus. Mas também nós precisamos falar um pouquinho sobre as orações que não são respondidas, né? Aqueles pedidos que a gente faz e que não são respondidos. E nós precisamos compreender que muitas vezes Deus não revela seus planos sábios para o futuro. E embora as pessoas orem, muitos eventos não acontecerão até o tempo que Deus tenha decretado. Já falamos sobre isso aqui também. É a nossa confiança em Deus. Nós oramos, mas Deus não tem nenhuma obrigação de responder a nossa oração naquele exato momento. Nós não sabemos quais são os planos do Senhor para o nosso futuro.
E às vezes algo que nós estamos precisando para agora, Deus vai nos dar, mas não no momento agora, no presente, e sim no futuro. Precisamos orar confiantes na sabedoria de Deus. A oração também pode não ser respondida, pois nem sempre sabemos orar como convém. Romanos 8:26 nos ensina isso, que nós não sabemos orar como convém, né? Mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem sempre oramos de acordo com a vontade de Deus, Tiago 4:33. E nem sempre pedimos com fé, Tiago 1:6 e 8. Então, tudo isso serve de impedimento para que as nossas orações sejam respondidas. Então, você não vai ser respondido. Eu estava lendo ontem, no livro Oração, do Timothy Keller, que um pastor foi pregar e ele recebeu um bilhetinho dizendo que a pessoa dizia que as orações dele não estavam sendo respondidas. E ele citou como ele era um bom servo, que ele trabalhava não sei quantos, mais de 20 anos na igreja, como não sei, ele tinha um cargo importante na igreja há mais de 20 anos, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, mas as orações dele não estavam sendo respondidas. E o pregador, o pastor, ao pregar, ele disse, né? Ele se lembrou e ele aproveitou que muitas vezes nós achamos que as nossas orações precisam ser respondidas por causa do nosso mérito, porque nós somos merecedores de tais respostas. Então você ora não confiando em Deus e na sua graça e na sua misericórdia e no seu poder, mas você se coloca diante de Deus confiando nas suas obras. E que jamais obra alguma, trabalho algum, poderia fazer com que Deus respondesse a sua oração, se seu coração é tão orgulhoso a esse ponto de acreditar que o mérito é todo seu. E após ele terminar o culto, a pessoa foi lá e disse para ele, não com essas palavras, mas mais ou menos isso, acertou na mosca. Foi exatamente isso que tem acontecido. Eu tenho orado acreditando no meu próprio mérito, né? Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso também, porque pode ser uma oração que não vai ser respondida mesmo. Também, algumas vezes nós pensamos que uma solução é a mais adequada, né? A gente ora e pensa que aquela solução que nós estamos pensando é a mais adequada, quando na verdade Deus tem um plano melhor para aquela situação que estamos vivendo. Ainda que no momento em que estejamos passando por essa situação, as coisas nos parecem extremamente difíceis, extremamente complicadas, né? E que cause algum sofrimento a nós mesmos, algumas adversidades, mas nós precisamos confiar que Deus tem um plano melhor para nós, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Dessa forma, quando nossa oração continua sem resposta, nós devemos confiar que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que o servem, né? Romanos 8:28. E que nós devemos permanecer persistentes em oração. E também é importante a gente ressaltar que o louvor, a adoração e a ação de graças também são elementos essenciais na oração. A oração modelo que Jesus nos deixou, ela inicia com louvor. Santificado seja o seu nome. Logo, né, a gente entende que a ação de graças, ela deve partir de um coração verdadeiramente grato pelo cuidado e pela ação de Deus nas nossas vidas, independente da situação que estejamos passando. Às vezes é tão difícil sermos gratos ao Senhor nos momentos de dificuldades, nos momentos de perda, nos momentos de profunda tristeza,
mas com o passar do tempo a gente consegue entender que toda a providência do Senhor foi o melhor para nós, né? Às vezes, naquele momento de sofrimento, você pensa, oh, Deus não nos ouviu, né? Mas o Senhor, Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Eu tenho experiência que eu vou contar para os irmãos. Eu tenho um sobrinho neto de 5 anos e quando ele comemorou os seus 5 anos, eu não pude ir no aniversário dele. Eu tenho hérnia de disco e eu estava com muitas dores por causa da hérnia de disco. Então eu realmente não pude comparecer. E depois, né, eu soube que ele falou assim para a mãe dele: você acredita que eu orei, eu pedi a Deus para minha tia ir no meu aniversário e ele não respondeu? E aí quando a avó dele me falou isso, né, eu falei, oh meu Deus, como é que uma criança ora ao Senhor e pensa que ele não respondeu? Então assim que eu fiquei boa, né, aí eu liguei para ele, né, na verdade eu mandei uma mensagem, né, e falei, olha, eu quero te agradecer a oração que você fez, porque Deus ouviu a sua oração e Ele curou a titia tá boa. Então eu só tenho que te agradecer, como Deus é bom, Ele escutou a sua oração. Aí ele ficou tão feliz, ele falou assim, oh, aleluia, Ele respondeu. Ele respondeu a sua oração. Então, para vocês terem uma ideia de que às vezes até mesmo uma criança fica pensando, né, que Deus não ouviu a sua oração. E como é importante a gente fazer com que as crianças também entendam que Deus ouve e responde às orações que elas fazem. Ele ficou muito feliz e eu mais feliz ainda porque ele havia orado por mim. Então, meus irmãos, com base nessas considerações que nós fizemos aqui nesse estudo, nós podemos perceber, né, a importância e o poder da oração na vida dos crentes, na vida dos servos de Deus. Visto que Deus, Ele deseja se relacionar conosco e que Ele tem prazer, né, na oração, nas orações que nós fazemos. Porque esse é o nosso relacionamento. Nós precisamos nos lembrar lá do comecinho, né, dessa nossa conversa, que a oração, ela é um relacionamento pessoal com Deus, né? E para Timothy Keller, essa conversa foi iniciada primeiramente por Deus. Então que nós possamos colocar em prática isso que nós aprendemos aqui, né, nesse estudo, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a todos uma semana abençoada e um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.